Boa noite, Flávia, boa noite, Jéssica. De novo estamos aqui no canal, né, Longe Talks, com o propósito de ter uma visão e um olhar para o seu eu amanhã. A gente quer trazer todos os assuntos, trazer todas as coisas que permeiam essa longevidade. Por favor, inscrevam-se no canal, né? Coloquem lá um sino, ativem, divulguem, levem para as pessoas aquilo que é importante, é a gente construir o nosso futuro hoje. Hoje a gente vai ter aqui a Flávia Ranieri. Eu queria que a Flávia se apresentasse, a Flávia pela Flávia. Gente, uma pressão, né, a gente se apresentar assim. Bom, primeiro agradecer, Eliane e Jéssica, por me convidarem para participar aqui do Longevity Talks, que é uma maravilha. Estou muito animada, fico muito honrada, muito feliz. Obrigada pelo convite. Eu sou arquiteta de formação, mineira, super mineira. Se tem como ser pouco ou muito, eu sou super mineira. Apesar de ter morado muitos anos em São Paulo, agora na pandemia eu voltei para BH. Tenho especialização em gerontologia, mas eu vou contar para vocês como é que eu cheguei nesse assunto da geroarquitetura, como é que esse bichinho da gerontologia me picou, porque eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje. Eu já morava em São Paulo, tenho 2 irmãos que moram fora do país, e os meus pais morando em Belo Horizonte, numa casa, um sobrado de 2 andares. E aí um dia minha mãe caiu da escada. Não aconteceu nada muito sério e tal, mas sabe quando acende aquela luzinha amarela? E aí fala, gente, como é que vai ser o envelhecimento dos meus pais? E eu venho de uma família, além de ser essa cultura latina, nossa, brasileira, ainda uma cultura mineira ainda, né? De que os pais, quando envelheciam, iam morar na casa dos filhos. E eu falei, gente, como é que vai ser? Porque meus irmãos morando fora, eu estou morando fora, como é que vai ser o envelhecimento dos meus pais? E aí, Eliane, sabe qual pergunta que veio na minha mente? Foi assim, como é que vai ser o meu envelhecimento? Porque eu não tenho filho. Eu estava preocupada como é que ia ser o deles, eu falei, e eu não tenho nem filho para cuidar de mim quando eu envelhecer. Enfim, aí comecei a estudar um pouco, eu comecei a estudar de forma egoísta, eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar essa decisão lá para frente. Aí, a decisão de ter que tomar uma decisão de como seria a moradia deles. Então, eu falei, eu vou deixar a casa deles assim, o mais segura possível, para que eles não tenham problemas, não caiam, seja confortável, para que nada aconteça, eles morem de forma independente pelo máximo de tempo possível. E aí, quando eu comecei a estudar, eu me deparei com coisas muito hospitalares. Meus pais eram novos, assim, eram ativos, trabalhavam fora, estavam já começando a viver esse processo de envelhecimento, mas assim, não, sabe como não casava as coisas que eu achava? Eu falei, não, gente, não é possível. Aí comecei a pesquisar, aí me apaixonei pelo assunto. Aí chegou num ponto que eu já estava, não sei quanto tempo, já pesquisando sozinha, estudando sozinha. Eu falei, não, eu vou formalizar esse trem, vou fazer uma pós-graduação na área, porque para propor solução preciso entender melhor os problemas. Fui fazer a pós-graduação em gerontologia, e aí cheguei no escritório depois da pós-graduação, falei, me esqueçam, agora minha vida é só isso, não quero mais saber de fazer loja, de fazer coisa, agora minha vida é projetar para isso. E é uma preocupação que eu olho sempre, assim. E quando a gente fala assim, quando que eu vou me preocupar com esse assunto? Se a gente deixar para se preocupar com esse assunto, quando acontecer alguma coisa, Eliane, já foi. Já é tarde, não dá. É bem isso mesmo, viu? Porque eu agora, eu estava construindo uma casinha no interior e eu falei, putz, meu joelho está ficando, não que eu não faça, mas meu joelho não vai ficar da mesma maneira. O que eu tenho que fazer é adaptação. Aí eu falei, não, vai ser térrea. E ponto final. Resolveu o seu problema, Eliane? Olha isso. Ontem a gente estava lá gravando outro programa com a Carla Santana. Sim. Também é terapeuta ocupacional, fera, e ela estava falando sobre age in place, que é envelhecendo em casa, né? E ela falou uma coisa muito legal, que é isso assim, se você não tomar a decisão do que é que você quer, alguém vai tomar por você.
Então, o que eu tenho para falar para os jovens todos é: tomem as decisões enquanto vocês são jovens. E aí são exercícios que a gente faz, que é assim: com quem que eu vou morar quando eu envelhecer? Porque tem gente que tem certeza absoluta e vai morar com o filho. Né? Ah, vou morar com meu filho quando eu envelhecer. Você já perguntou para ele se ele quer? Se vai? Se ele está afim, se está disposto? Né? Porque filho não é garantia de nada, a gente já viu. Ah, não, vou morar com minhas amigas. Ah, já conversou com suas amigas? O que vocês têm de gosto em comum, afinidade? Assim, uma coisa é você ser amigo de bar, né? Aqui em Belo Horizonte, então, amigo de boteco, né? Outra coisa, você dividir a cozinha com aquela pessoa todo dia às 7 horas da manhã. E é muito interessante, porque quando você começa a buscar o que é que você quer, aí as formas de moradia começam a aparecer. O pessoal fala: qual é a moradia ideal para o idoso? Não existe moradia ideal. Existe a moradia ideal para cada pessoa. Né? Existem moradias ideais para perfis diferentes. Teve uma experiência também muito legal que eu vivi, contar um caos. Eu falo muito através de causos, tá? Contando exemplos assim. Chegou numa época assim, eu estava morando sozinha em São Paulo, falei: acho que estou precisando de mais convivência, assim, trabalhar meu lado social. Acho que eu vou dividir apartamento. Acho que eu quero compartilhar uma casa com outras pessoas. E aí, eu me inscrevi num programa muito legal, que é da Veronique e da Marta, que chamava, na época, Morar com Você. E hoje em dia, a startup delas chama Colive, que é, inclusive, intergeracional. Muito legal para quem quiser compartilhar moradias. E aí, a gente ia nos cafés, encontrava os METs para conversar, as pessoas se conhecerem. Elas colocavam situações hipotéticas nas mesas para a gente discutir como é que a gente reagiria. E aí, uma vez que o grupo estava ali em sintonia, procurava-se um lugar, uma casa para dividir, um apartamento para dividir, estabeleciam-se as regras de convivência e foi muito interessante, porque só de fazer esse processo de como é dividir uma casa com outras pessoas, eu que estava muito tempo morando sozinha, eu tive uma dificuldade que eu não cheguei no fim do processo. Eu cheguei à conclusão de que aquilo não era para mim. Eu acho que eu não consigo. Nesse momento da minha vida, acho que eu não vou conseguir dividir a casa com outras pessoas. Não estou preparada para essa dinâmica. Agora, você imagina se eu não tivesse feito esse exercício, tivesse ido direto dividir a casa com um monte de gente desconhecida. Né? Essa é uma coisa interessante. Aí começa a aparecer assim, co-housing, né? Que tem muito fora do Brasil. No Brasil tem vários movimentos que estão começando. Então, co-housing é um processo complexo, mas é muito legal para quem está focado na comunidade, focado no compartilhamento. Tem pessoas que têm esse perfil, que foram assim uma vida inteira, que levam uma vida compartilhada, tem muita facilidade para isso. E esse modelo de moradia é muito legal. Só que eu acho que mesmo dentro desses modelos, isso eu acho a beleza, assim. Eu acho que a gente ainda tem espaço para criar formatos novos, novos arranjos, né? Essa questão de quem é essa turma, é você que escolhe. De novo, faça a sua escolha, senão alguém vai fazer por você quem é a sua turma, e você pode acabar caindo numa turma que não é a sua. Aí você vai falar assim: ai, Flávia, Colive é uma coisa muito moderna. Não tenho isso, não. Você acha que Colive é um negócio moderno? Você acha que você ir morar na casa do seu filho é o quê? A diferença que eu acho é que a forma de encarar as situações estão mudando. Então, antes, quando uma pessoa mais velha, os pais iam morar na casa dos filhos, eles eram tratados como visita. Tinha um quarto e não tinha essa integração com a rotina da casa, as coisas da casa. Hoje em dia, o que a gente está tentando mudar, e nós estamos aqui falando para isso, vocês filhos que estão escutando a gente, escute, se seu pai e sua mãe estão indo morar na sua casa, ele não é visita. Ele é parte da rotina da casa. Mas assim, a gente fala, vai trazer os objetos para casa porque tem a segurança emocional, tem a questão de se identificar, independente de onde você vai morar. Mas não é só no quarto, você tem que espalhar esses objetos pela casa, você tem que inserir na rotina do supermercado e dividir as tarefas com ele também, considerando ele como parte da rotina da casa. Essas coisas eu acho que estão mudando, sabe?
Aí tem uma nova geração agora. Famosa inversão de pirâmide etária. Não Era isso que eu ia dizer. Eu ia citar que hoje, né, a gente está acontecendo o contrário. São os filhos que ficam morando com os pais, né? Esse olhar aí, ó, esse olhar é um pouco diferente, porque eu vejo, olha, vocês vão dizer que eu sou extremamente, eu não sou egoísta, eu sou uma das mães, a Jéssica sabe, assim, super, mas eu no outro dia me perguntei, peraí, vocês vão ficar morando comigo o tempo inteiro? Não é mais eu indo morar com o meu filho. É o inverso, meu filho continua morando comigo e ele está envelhecendo junto comigo, no sentido que a cada dia a gente envelhece. Então, esse olhar dele também para isso, com relação à moradia, era isso que eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu sinto isso, né, na pele. E por isso, Eliane, que é importante a gente falar para os jovens começarem a pensar o que é que eles querem como moradia para eles no futuro. Porque o processo de envelhecimento ele é muito gradual e quando a gente percebe, já foi. Assim, a gente está envolvido... Eu outro dia tinha 35, fiz 40, agora eu estou 45, estou chegando nos 50. Se eu não fizer esse raciocínio hoje, o que acontece é que o seu filho vai bater na sua porta e se você não sabe o que você quer para você, as decisões estão sendo tomadas e você está engolindo aquelas decisões. A questão financeira e a questão de moradia, elas estão assim, né? É terrível. Se a gente for ver os residenciais sêniores, né? Vamos falar sobre residencial sênior, que é uma das tendências que tem aparecido aí, que são essas torres de apartamento que tem uma arquitetura mais acessível, banheiros maiores, portas maiores, e tem um pacote aí de prestação de serviços que vão te entregando para dar suporte. Quanto custa isso? Você tem dinheiro para sair da sua casa e ir para um lugar desse? Porque as pessoas precisam pensar os dois casos, né? Assim, não adianta a gente ter uma ilusão, achar que eu vou envelhecer 100% acima do meu limiar de capacidade ali, super saudável. E se acontecer alguma coisa e eu precisar de ajuda? Eu vou cruzar os braços e falar, não pensei nessa possibilidade, então, e aí? Aí alguém vai tomar decisão por você. E você sabe, Flávia, você já assistiu aquele seriado, eu já até falei dele aqui, Grace and Frank? Ou Frank muito bom. E retrata muito isso que você está falando, assim. É um momento que ninguém tomou decisão, elas estão na casa delas, dividindo casa, né? Então, são amigas dividindo casa. Os filhos acham que tem que intervir, manda elas para um residencial sem elas quererem. E aí elas fogem do residencial e voltam para a casa delas. Então, é muito esse movimento, assim, de falta de comunicação e de pensar no futuro mesmo, né? Exatamente, porque se você pensar, quando você está ainda cedo, e comunicar para os seus filhos o que é que você quer para o seu envelhecimento, essa comunicação já ajuda, porque o seu filho já vai saber que você não quer ir para um lugar desse. Ou se você quer ir, dentro dos tipos existentes, qual é o perfil que você quer ir? Um urbano, um mais afastado, um que tenha tais tipos de atividades. Eu acho que as pessoas têm que tomar para si a vida delas, assim. Aí o residencial, a forma de morar fica mais fácil. O pessoal fala assim, o que a gente precisa adaptar na arquitetura para o idoso? Eu falo, gente, a arquitetura é ponte. Ela é só uma ferramenta entre o idoso e o que ele quer fazer. O que é que ele quer fazer que o ambiente construído está dificultando ou impedindo ele que faça? Aí a gente vai pegar e vai adaptar esse ambiente construído para restabelecer essa ponte. É esse o nosso papel como arquiteto. Agora eu fiquei pensando, na hora que você estava falando, o quanto essa revolução deve ter sido ainda mais, vamos dizer assim, mais emergente na pandemia. Essa questão da pandemia, ela mudou algumas coisas. Eu não sei se mudou, mas ela parece que jogou um holofote
para dentro da nossa própria casa. Acabei de ler uma pesquisa sobre tendências para 2023, que uma das grandes tendências é exatamente essa da casa, sua casa, seu mundo, que é todos esses papéis que a casa ganhou durante a pandemia e que uma vez que essa pandemia se vai, alguns desses papéis permanecem, ou permanecem pelo menos em alguma escala. Eu fiz um programa uma vez que chamava assim, uma live no YouTube, que era assim, comprei uma poltrona que era bonitinha, mas ordinária. Quando você é jovem, você compra aquela poltrona de design que fica linda na sua sala. Só que uma vez você não consegue mais levantar dessa poltrona, caramba, uma pessoa mais velha nunca vai comprar, por mais bonita que seja. Não vai. Ela preza pelo conforto, ela preza pela ergonomia do negócio. Se ela não vê um valor real, um ganho real para ela naquilo ali, é isso, aquela poltrona já não faz mais a ponte entre o que ela queria fazer, assistir a TV e coisa. Ela não vai adotar, não vai. Sabe que às vezes eu passo pelos jardins, eu fico olhando e falo, gente, são lindos, né? São casas, assim, gigantescas. Eu fico pensando assim, a família hoje está diminuindo cada vez mais. É o quê? É o casal, às vezes o vô, a avó, um filho, 2. Aí eu fico pensando, essa casa deve ter, sei lá, tipo uns 10 quartos. E quando ele falou, né, como é que foi a transição, eu já mudei muito nessa vida. Apesar de ser nova, eu já mudei demais. Eu já mudei, já morei em Campinas, eu já mudei mais de 3 vezes, já morei na Bahia, e mudei de casa na Bahia, tipo, 3 vezes ou mais. Eu já mudei, já morei em Santos, já morei em São Paulo, já morei em Jaguariúna, voltei para Jaguariúna. Então, assim, já morei em São Bernardo do Campo, já morei em vários lugares. E mudando, às vezes, São Paulo, eu já morei em mais de um lugar também. E aí eu fiz esse movimento de voltar para a casa dos meus pais agora, né? Meus pais, eles moram numa casa muito grande, que eu olho toda vez que eu abro o portão, eu falo, gente, eu nunca fui ali naquele canto. Né, eu não vou ali, eu fico muito aqui, eu não vou lá, né? E aí, eles moram numa chácara, então, cercada de várias árvores, tudo. É um lugar muito aconchegante que meus pais falavam assim quando construíram, né? Já faz um bom tempo. A gente quer morar aqui quando a gente envelhecer. Então, sempre foi o plano deles. Então, né, eles tinham lá a casa deles em Campinas, minha avó morava em Jaguariúna, minha avó faleceu, minha mãe agora é o nosso movimento de ir para lá. E aí a gente vai morar lá porque a gente, né, planejou isso. Assim, foi um movimento interessante, acho que até de aproximação, né? Não que eu seja distante dos meus pais, nunca fui. Mas foi um movimento da gente trabalhar mais em conjunto. Então, a gente não sabia montar armário. Montamos armário, porque não queria botar ninguém dentro de casa por causa da pandemia. Demorou, mas conseguimos. Só não pode desmontar. Não vai dar certo. Mas pintamos as paredes, pensamos juntos. Acho que como é um espaço compartilhado, pensamos juntos, eu vou pintar dessa cor, mas será que essa cor vai ficar boa? E pensando sempre no futuro. Acho que uma coisa que a gente sempre pensa assim, sempre senta e conversa. Por mais que os filhos não morem em casa, todos os filhos morem em casa, tá todo mundo lá todo dia. E meus pais, eles sentam, eles falam, gente, a gente vai pintar a casa de azul. Todo mundo concorda? Esse é azul. Teve um movimento não só de mudar o lugar, mas mudar a minha pessoa. Então, acho que tudo isso envolve, né, a questão do ambiente, do lar. E a todo momento, às vezes minha sobrinha sobe lá, porque a casa tem 2 andares, eu fico no andar de cima. Ela sobe e fala, titia, vamos pintar essa parede de tal cor e fazer não sei o quê? Ai, que eu tô pensando em pôr aqui, não sei o que de livro, ali, não sei. Então, assim, a gente tem essa ideia porque a gente olha para aquele ambiente como um ambiente acolhedor. Né, que todo mundo está ali o tempo todo. Uma coisa assim que eu sempre falo para as pessoas, para elas observarem, são esses detalhes que transformam a casa da gente num lar. E se porventura, em algum momento da vida, precisar sair dessa casa, o lar está dentro da gente. Então, assim, saber que esses lares, eles podem ser reconstruídos sempre.
os laços sempre. É tão empolgante, e a gente tem que despertar mesmo isso, que é essa coisa de você trazer esta decisão e esse protagonismo para você. E esse protagonismo, quando você traz isso no olhar da moradia, em todas as áreas, e o da moradia principalmente. Eu vou fazer uma provocação para quem está escutando a gente, para escrever nos comentários do vídeo, aqui embaixo, o que para elas olharem ao redor de onde elas estão, e o que para elas faz daquele lugar um lar. Escolherem, vou pedir para o pessoal que está assistindo a gente escolher objetos, sei, cada um, eu não vou nem falar o quê, porque para cada um é uma coisa diferente. Então, assim, o que para você deixa a sua casa um lar? Então, depois eu vou voltar e eu vou ler esses comentários e eu quero que vocês escrevam. Flávia, olha, super obrigada. Você não é 10, você é 1000. Essa foi a melhor para mim, né? Assim, o poder que a gente tem que dar para nós mesmos de decisão, né? Chama mais que eu volto.